Estimado, e esse Amarildo, o Amarildo do Rio de Janeiro emplacou em Florianópolis? Que barbaridade isso, né? Eu acho que a coisa está fora do controle, né? O exercício da autoridade é fundamental. O eleitor, quando escolhe o seu prefeito, o seu governador, os cargos executivos, espera firmeza, postura, exercício pleno da autoridade. E lá nós temos invasão, o prefeito não diz nada, o governador, como também não tivesse nada a ver com o assunto, fica um jogo de empurra-empurra, entende? Daí invadem uma propriedade privada, o que não falta é carro do ano. Roupa de grife. Exato. E as crianças de escudo ainda. Então fica essa situação e ninguém assume nenhuma posição e dá a impressão assim de que nós estamos vivendo num estado de desordem, onde não existe a lei, onde a lei não impera dentro dos trâmites legais. O próprio judiciário, às vezes, também acaba sendo meio lento, jogando de barriga o assunto, e a população perplexa, acompanhando algo como se nós estivéssemos na Bolívia ou na Venezuela. E as nossas polícias? Eu acho que às vezes há um equívoco em querer responsabilizar as polícias, militar, civil, federal, enfim, porque também chegam alguns momentos que não dá para chegar com rosa. O cidadão está invadindo propriedade, está desafiando, está desacatando o policial. Tudo bem que há excessos, às vezes há, mas o ponto de equilíbrio num momento desse, de conflito, não é fácil. Na questão da Universidade Federal, que o amigo provocou ao final do primeiro bloco, quer dizer, é um ambiente público. A Polícia Federal tem que pedir licença Para poder entrar. Para coibir a utilização de droga. Tráfico de droga. Não é só consumo, é tráfico. É tráfico. Quer dizer, a nossa reitora estava querendo ser consultada. Consultada de quê? Aquele ambiente federal, público, a Polícia Federal tem a obrigação de coibir. Ela é uma servidora pública? Meu Deus do céu, então... são coisas que mostram assim, hoje o completo desatino do raciocínio e da postura de alguns administradores públicos. Entende? Demonstra que não está preparado para o exercício do cargo. Quer dizer, questionar a Polícia Federal, que ela no ano anterior havia solicitado que marcasse presença justamente para coibir os excessos. Só que daí a Polícia Federal foi lá, foi molestada, foi desrespeitada e teve que usar um pouco da força, que acabou sendo até muito reduzida, muito limitada, porque, na verdade, os policiais foram, ostensivamente agredidos verbalmente pelos jovens. A polícia Militar precisou ser acionada para proteger os policiais federais, que era um número pequeno que lá estavam. Então, eu acho que essa crítica fácil às polícias não é assim. Eu acho que, primeiro temos que seguir a ordem natural das coisas. Quer dizer, não dá para defender num ambiente universitário onde a escola é pública e gratuita. E a maior parte dos jovens que lá frequentam tem condição financeira para pagar uma... O pobre normalmente não chega na Universidade Exatamente. Federal. Quer dizer, e daí estão lá o quê? Para utilizar, ficar fumando maconha? Quer dizer, estão lá para estudar, pô. Ou se não querem, dê oportunidade para o mais carente que possa frequentar a universidade, porque na privada, na particular, ele não consegue pagar. Mas falta um soco na mesa de quem manda mais, né? Exatamente. Quem manda mais no Estado é o governador do Estado. Quem manda mais no país é o presidente. Aí eu acho que falta postura, falta determinação, falta firmeza na condução. Soco na mesa. Mas daí pega mal, porque daí pode perder esse apoio aqui na reeleição. No ano eleitoral. Daí a conveniência faz com que o exercício da autoridade não seja exercido plenamente. E o mais brabo disso tudo, para encerrar esse assunto, estimado, é aquelas crianças sendo usadas até como... Escudo, né? Escudo humano, né? A televisão vai lá mostra. Mulheres, velhos, crianças, né? Mulheres grávidas, inclusive. Isso é o fim do mundo. E o pior é que por trás disso tudo a gente sabe que tem uma conotação política. É evidente que tem. Claro. Sabemos quais são os partidos, de que tendência ideológica, sabemos de tudo. Tanto que o líder... chama Rui Fernando, uma coisa assim. Então... Diz que é filiado, foi do PT, hoje é do PSD, PSB, então, e essas coisas todas acabam querendo criar situações, fatos políticos, para provocar desgaste a esse ou aquele, em ano eleitoral. Aliás, aquela prática tradicional que nós conhecemos de alguns partidos que já praticavam quando estavam na oposição. E que tem a desfaçatez de praticá-la mesmo no poder. Mesmo no poder, que é o que está acontecendo, claro. Estimado, 2010, o João Raimundo Colombo se elegeu governador do Estado. Ampla maioria,
bem coligado, vice-governador Eduardo Pim Moreira, já esteve aqui no Na Boca do Povo também. E naquela época se usava muito o slogan, o nosso deputado Aldo está aqui com a gente, as pessoas em primeiro lugar. O nosso estimado Colombo esteve aqui na Boca do Povo como pré-candidato, primeiro como senador, depois como pré-candidato, depois como governador eleito, e as pessoas em primeiro lugar. E agora a gente vem percebendo de 1 ano, 2 atrás, que esse slogan saiu de cena e entrou os partidos em primeiro lugar. Porque a gente diz que é muita negociação para se perpetuar no poder. Como é que você vê isso? Na verdade, é um mecanismo né, que prevalece no Brasil e que eu acho que precisa acabar. Eu acho que não dá nem para particularizar no caso do governador Raimundo Colombo. Eu acho que, de uma maneira geral, a reeleição faz mal ao país. Que estabelecemos, então, que venhamos a estabelecer, quem sabe, um mandato de 5 a 6 anos, mas sem direito à reeleição. Porque o cidadão assume, já no primeiro dia, preocupado na reeleição. Então, ele acaba perdendo o foco no principal, que é o administrativo. Então, eu acho que isso precisava ser estabelecido com o quê? Uma reforma política. Só que o Congresso não tem interesse nessa reforma política. Não tem interesse. Essa que é a verdade. Não caminha. Porque essa reforma política vai contra os seus próprios interesses. Vamos analisar. Precisa uma Câmara dos Deputados com 513 deputados? Não funcionaria com 200, 250? Precisa 3 senadores para o Estado, não funcionaria com 2? Entende? Outra coisa, mandato legislativo. No máximo 2 mandatos, no terceiro, ou busca um outro cargo eletivo. Outro trampolim, né? Exato. Mas tem deputados lá com 5, 6, 7, 8 mandatos. Quer dizer, não renova, fica aquela postura viciada. Então tem uma série de coisas. Mandato de senador 8 anos. Por quê? Vamos fazer uma eleição geral de vereador, presidente da República, de 5 em 5 anos, sem direito à reeleição para o Executivo e estabelecendo o limite para o Legislativo, para renovar. Outra coisa, enxugar o quadro partidário que nós temos hoje de partidos, de aluguel, né? De aluguel. Que negociam o tempo de televisão e de rádio na coligação para obter vantagens. E ainda vem o fundo partidário, que vem o dinheirinho. São 40 partidos, não precisa. Vamos enxugar esse quadro partidário para uns 5 ou 6 partidos no máximo. Então tem uma série de ações que precisariam ser implementadas, porque a reforma política é a mãe de todas. Não adianta falar em reforma trabalhista, tributária, fiscal, previdenciária, se não fizer a política primeiro. Porque tudo passa por ali. Sem dúvida nenhuma. Só que não é o Congresso que vai fazer. Já passou Fernando Henrique, passou Lula, veio Dilma, e não vai ter reforma política. Eu sempre sustentei a reforma política ser implementada por uma constituinte exclusiva. Ou seja, pessoas da sociedade com representatividade nas várias áreas se reuniriam para fazer essa reforma política com independência. Mas não o Congresso. O Congresso não vai fazer uma reforma contra si próprio. Contra si próprio não vai. Mesmo que essa reforma seja para a sociedade, mas não vai fazer. Não vai fazer, né?